Queridos amigos, muita paz a todos. É com alegria que retomamos o nosso trabalho de exposição nesta casa, desta feita, conforme anunciamos no mês passado, num conjunto de palestras sobre o livro O Céu e o Inferno, da codificação, escrito por Allan Kardec. Essa obra, nós já temos informado que completará no próximo ano, 2015, 150 anos de sua primeira publicação. E merece, então, o nosso esforço de leitura, de compreensão dos conceitos que ali estão apresentados. E para hoje nós reservamos o capítulo 3º, que é o capítulo que trata do mundo dos felizes ou que trata do céu. Certamente um tema que interessa a todos nós. E é muito curioso observar que, dentre aqueles traços, digamos, da personalidade coletiva da humanidade, um dos traços que nós temos desde longa data é exatamente o de saber o caminho para o céu, ou o que fazer para garantir, ainda nesta vida, o céu após a morte. Essa é uma preocupação genuína da humanidade. Se vocês lembrarem, há uma publicidade de uma companhia de seguros que está no ar, nas televisões, acho que na rede aberta e também nas redes fechadas, que apresenta um cidadão que chega num lugar em que tem pessoas andando de bicicleta, crianças brincando, um lugar aparentemente muito bonito, e tem um senhor passando umas revistas. E aí o que chega diz assim, olha, eu vim meio desprevenido, a família ficou lá, não era para vir agora. E aí o senhor que estava lá passando a revista diz, você tinha o seguro X? Não, não tinha. Então, né, de fato, você morreu. E para quem morreu sem seguro, ir para o céu é uma coisa boa, né? Na verdade, a companhia de seguros está querendo induzir a uma compra do seguro que ela vende, mas explora exatamente essa ideia do céu como lugar de felicidade. Jesus foi muitas vezes confrontado com essa questão. Quando nós lemos os 4 evangelhos e quando nós lemos a própria recolha de fatos que Kardec faz para a composição de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos deparamos inúmeras vezes com a situação em que o mestre foi defrontado com essa questão. O que fazer para assegurar um lugar no reino dos céus? E, para isso, Jesus exemplificou muitas vezes com parábolas, várias delas. Por exemplo, a parábola dos trabalhadores da última hora, que vai apresentar aquele pai de família, aquele chefe, o dono de uma vinha, de um pequeno negócio, que é absolutamente previdente e justo, porque, ao longo de um dia, ele vai recolher trabalhadores para atuarem na sua vinha, na sua seara, no seu negócio. E, como uma representação do reino dos céus, a parábola vai demonstrar que aquele senhor, né, aquele proprietário, aquele agenciador de trabalhadores, ele era tão previdente que ele remunera, ao final, de forma igual a todos os trabalhadores, quer tenham sido aqueles que chegaram na primeira hora, quer aqueles que chegaram na 11ª hora. Trazendo, assim, essa ideia de que o reino dos céus é, por excelência, o lugar da justiça. Então, é uma parábola muito confortadora na representação do que é o céu, ou de como ele funciona, revelando para nós exatamente esse critério da justiça. O primeiro, o de que o reino dos céus não se toma de assalto. O reino dos céus é uma conquista, e, por isso, a representação com os trabalhadores que permanecem na vinha ao longo de todo o dia, e aqueles que vão se incorporando ao trabalho. Depois, o de que esse senhor é absolutamente justo, pois ele reconhece que aqueles que chegaram na 11ª hora, chegaram nesse momento, porque não houve como chamá-los antes, e aí os recompensa de igual modo. Há outras representações, por exemplo, o reino dos céus é o lugar que, no nosso vocabulário de hoje, seria o espaço da meritocracia, no sentido, digamos, profundo dessa palavra, que está revelado na parábola dos talentos.
quando 3 são chamados para serem fiéis depositários de tesouros variados. Os 2 primeiros multiplicam, empregam aquele tesouro e fazem com que o Senhor, dono dos talentos ou dono das riquezas, aquele proprietário que lhes permitiu granjear uma fortuna, seja, então, agraciado com a multiplicação dessa fortuna. E um terceiro, que havia enterrado a fortuna ou o talento, esse não recebe o direito de ir para o reino dos céus. Então, por oposição ao reino dos céus, o outro espaço seria aquele onde há prantos e ranger de dentes. Várias das parábolas em que Jesus descreve o reino dos céus termina com essa representação de que aqueles que não se comportaram como deveriam ou como se comportam os justos, os responsáveis, os disciplinados, experimentam esse outro espaço, que é aquele espaço onde há prantos e ranger de dentes. Portanto, um espaço que é o de oposição ao céu. Se para o céu vão os justos, para este outro espaço vão os injustos. E essa era uma preocupação tão grande que, por exemplo, me comove particularmente o questionamento do jovem rico a Jesus. Porque era um jovem, então alguém ainda no alvorecer da vida, que tinha essa preocupação, como fazer para entrar no reino dos céus. E se dirige a Jesus, então, com essa questão. E Jesus devolve a pergunta dizendo que era preciso guardar os mandamentos. Então, não roubar, não cobiçar, honrar pai e mãe, amar a si mesmo e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, aquele elenco de preceitos morais que o jovem já conhecia, que todos nós já conhecemos, porque são os preceitos morais das leis de Deus com os quais nós estamos em contato há muitas encarnações. E que naquele contexto imediato, judaico, era um conjunto de preceitos muito fortes, como é para nós ainda hoje. Nós não imaginamos um espaço no mundo espiritual que possa ser habitado de forma sem um critério previamente definido por aqueles que guardam e os que não guardam os mandamentos. Então, entre os conhecimentos intuitivos que nós temos, esses preceitos são muito importantes. E aquele jovem ouviu a resposta de Jesus e, então, teve a oportunidade de redarguir. Mas, Senhor, eu faço isso há muito tempo. E Jesus, então, disse para ele, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. Então, esse é um ponto importante. Então, para entrar no reino dos céus, ou seja, para ter a possibilidade de conviver com os espíritos superiores, para ter a possibilidade de, após a morte, ir para um lugar no mundo espiritual que não seja de prantos e ranger de dentes, ou seja, que não seja um lugar de sofrimento, era preciso não apenas guardar os mandamentos no sentido cognitivo da expressão conhecê-los, mais do que isso, era preciso não apenas ter esses preceitos como regra de conduta, mas ir muito além. Fazer o que, com o Espiritismo, nós denominamos, a partir de Kardec, de a transformação moral. Então, para aquele moço rico, para aquele jovem, a grande transformação seria ele desapegar-se de algo que, para si, naquele momento de sua vida, era absolutamente importante. O texto fala de bens materiais. No sentido primeiro da expressão, pode ser, sim, os bens materiais. Quem de nós, em sã consciência, abriria mão dos próprios bens para seguir a Jesus? Poderia ser a própria juventude, porque seguir a Jesus em plena juventude seria assumir precocemente para aquele jovem e para muitos de nós hoje, uma vida adulta muito imediatamente, uma vida com responsabilidades, uma vida com renúncia. Dar tudo o que tem aos pobres significaria colocar em relação àqueles que são necessitados do corpo físico, da alma, das emoções, a própria vida. Então, essa sugestão de Jesus, essa recomendação explícita de que o reino dos céus seria assegurado por uma transformação radical de vida, foi uma sugestão não assimilada por aquele jovem.
A sequência da história diz que, não obstante ele guardasse os mandamentos, respeitasse pai e mãe, não roubasse, não cobiçasse, ele não foi capaz de fazer essa transformação moral. O espírito Amélia Rodrigues, debruçando-se sobre esse tema, vai dizer que aquele jovem não chegou a completar a existência no sentido de ter uma longa vida, porque logo após a esse episódio, em que ele não conseguiu organizar uma agenda de transformação moral, ele foi participar dos jogos da época, que se davam na cidade de Cesareia, e morreu numa das competições. Logo, muito provavelmente, aquele jovem, usando aqui agora como a representação de uma pessoa ou de cada um de nós, ao não ter conseguido fazer aquela transformação moral, certamente, no início ou no retorno à sua vida ao mundo espiritual, não encontrou de imediato o céu que ele tanto esperava. Então, há uma recomendação muito explícita de Jesus nessa narrativa ao jovem rico, ao moço rico. É a de que, se nós desejamos ardentemente, como era o caso dele, guardarmos um lugar no mundo espiritual, junto aos felizes, nós precisamos trabalhar desde já para a conquista desse mundo dos felizes. Não no sentido de ter um pedaço de terra, um naco de um lugar específico, mas garantir a nossa possibilidade de ir e vir e de adentrar nesse espaço dos felizes. Allan Kardec examina, então, esse tema do céu no livro O Céu e o Inferno, evidentemente, e faz isso no 3º capítulo, ajudando-nos a entender que, à luz do Espiritismo, nós não podemos falar em lugares circunscritos de céu e de inferno, mas em condições emocionais, psicológicas de beatitude, de céu, ou em condições psicológicas de desajuste, que são nomeadas pela palavra inferno. Então, Kardec vai explorar esse mundo do céu, né, esse espaço onde moram os espíritos felizes, trazendo-nos esse ensinamento precioso, que o céu é relativo à conquista da nossa felicidade. E nós precisamos avançar, à luz da doutrina espírita, num conceito profundo de felicidade. Porque nós já compreendemos, a essa altura do nosso processo evolutivo, que a felicidade não necessariamente é sinônimo de juventude. Porque muitos de nós, em plena juventude, ou nós conhecemos muitos jovens que, não obstante a juventude, a beleza, todas as características da juventude, isso não é um sinônimo de felicidade. Conhecemos também muitos idosos que, não obstante já tenham o corpo fragilizado pela própria senectude, têm, em relação à vida, uma relação de profunda empatia e de muita felicidade. Se nos lembrarmos dos nossos convidados que estavam aqui a semana passada, podemos nos referir aos 3 amigos do projeto Manuel Filomeno de Miranda como idosos muito felizes, pela produção que eles têm, pela lucidez, que é um aspecto que caracteriza muito os idosos felizes, é guardar a lucidez. Então, a felicidade não é exatamente o sinônimo de juventude, assim como infelicidade não é sinônimo de senectude, de velhice. Felicidade também não é sinônimo de fortuna, todos nós já sabemos disso. E todos nós que temos acima de 40 anos, que atravessamos os últimos 20, 30 anos no Brasil, que enfrentamos os tempos heróicos da hiperinflação, certamente temos histórias muito felizes para contar dos nossos tempos de pobreza, que os adolescentes hoje não acreditam. Rossandro conta muito essas histórias, eu acho que ele tem uma memória fantástica para isso. Memórias do tempo em que felicidade significava comprar uma lata de leite condensado e comer. Que felicidade, né? E Rossandro conta uma, chega deu água na boca. Rossandro conta uma muito interessante, que na casa dele era muito raro, lá na minha casa também era, mas Rossandro era muito arteiro. Então, ele disse que conseguia furar a lata de leite condensado embaixo, na base, e aos pouquinhos
exatamente chupando leite condensado. E botar um pedacinho de algodão ali, um chumaçozinho, para não ficar escorrendo na geladeira e, evidentemente, a mãe dele não perceber que o leite estava sendo consumido antes de ser feita a sobremesa. É uma imagem de profunda felicidade, né? Todos nós amávamos esses momentos. Os nossos adolescentes não conseguem entender que aquilo era o céu, né? Ganhar uma lata de leite condensado era o céu. Assim como, né, tantas outras peripécias, viagens, né, objetos que nós compramos com dificuldades e que representavam, naquele momento, um instante máximo de felicidade íntima. Uma história, por vezes, tão rica do ponto de vista emocional, que, quando nós voltamos à história, nós sentimos a mesma felicidade. Então, nós já conhecemos tudo isso, até porque, se as pessoas que tivessem bens materiais fossem felizes, nós não teríamos um índice de suicídio entre pessoas muito ricas. E tem chamado muita atenção, por exemplo, o índice de suicídio entre humoristas. A morte do ator Robin Williams trouxe à tona essa discussão. E, há uns 8 ou 15 dias, eu assisti uma entrevista extraordinária com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, na entrevista da Marília Gabriela, um jovem médico absolutamente lúcido, fazendo uma análise da correlação entre suicídio e várias formas de infelicidade. E ele analisou o caso do Robin Williams. Parece surpreendente alguém que faz piada de tudo não ter alegria de viver. Mas fazer piada de tudo, como muitos humoristas brasileiros acham que é assim, já é um sinônimo de que algo não vai bem. Porque nós precisamos observar a vida com bom humor, mas há muitos aspectos da vida que exigem de nós a análise realista. Então, Allan Kardec vai, nesse 3º capítulo de O Céu e o Inferno, nos conduzindo a essa conclusão, de que a felicidade não está em estado social, em condição social, em cor, em gênero, em ter nascido nesse ou naquele país, muito menos está associada a determinadas fases específicas da vida, ainda que nós possamos dizer que, caracterizados pela pouca preocupação com os desdobramentos da vida, talvez a fase da juventude seja aquela em que nós fomos mais felizes, ou que as pessoas, em geral, são mais felizes. A análise de Kardec é muito profunda, é a análise sobre o estado consciencial das almas felizes. E, nesse estado consciencial das almas felizes, nós vamos encontrar algumas características apresentadas por Kardec. Uma primeira característica das almas felizes é a proatividade. Então, são os espíritos que conseguem realizar trabalhos, conseguem realizar metas, que estão envolvidos nos mais diferentes projetos existenciais. A expressão proatividade não está na codificação, evidentemente, é um termo recente, mas que resume as características que Allan Kardec vai apresentando. Uma outra característica que está associada à felicidade ou ao mundo dos felizes, de um modo geral, porque o mundo dos felizes é composto de espíritos felizes. É exatamente que, entre os espíritos felizes, não há ociosidade. Portanto, quem ainda pensava que, quando desencarnasse, ia descansar da grande labuta, esqueça. À luz do Espiritismo, a felicidade consiste em não se encontrar com a ociosidade. Eu tenho uma colega de trabalho que diz para os alunos, sobretudo para os alunos de primeiro período, em que é preciso assim criar uma espécie de resistência nos alunos, né? Quando eles começam a reclamar muito das muitas provas, o professor marcou tal dia, no mesmo dia, essa colega sempre diz, passe a noite em claro que você terá a eternidade para dormir, né? Então, é essa ideia, né? E ela diz, evidentemente, ironicamente, isso, mas Allan Kardec sai dessa ironia que é do senso comum para mostrar que os espíritos felizes são felizes porque são proativos. Então, quando nós imaginamos descansar após a morte, esqueçamos desde já, porque após a morte há muito trabalho a ser feito. Ainda
que a lei de trabalho diga que há repouso. O repouso é parte da lei do trabalho. Todavia, quanto mais evoluído, quanto mais lúcido o espírito, mais ele trabalha. Então, para os preguiçosos, uma saída é não desenvolver a lucidez, porque quanto mais desenvolver, mais vai trabalhar. Essa é uma estratégia. Os espíritos felizes, eles são felizes exatamente por essa energia, por essa proatividade. Uma outra característica dos espíritos felizes é que eles são felizes por serem felizes e são felizes porque veem os outros felizes. E essa é uma característica muito importante. Que somente os espíritos emocionalmente lúcidos, emocionalmente evoluídos, conseguem sentir a felicidade dos outros espíritos. Há, inclusive, no Livro dos Espíritos, uma questão muito interessante a esse respeito. Quando Kardec estuda ali a escala espírita, numa dada questão, cujo número eu não me recordo agora, Kardec vai investigar essa característica dos espíritos da solidariedade, e há uma resposta que diz que muitos espíritos se contentam com a infelicidade dos outros. Logo, por contraste, comparando essa resposta com a descrição do mundo dos felizes, os espíritos que se contentam com a infelicidade dos outros não são, logicamente, espíritos evoluídos. Os espíritos evoluídos, os que habitam os mundos felizes, os espíritos superiores, como nós costumamos chamá-los, são espíritos que se alegram com a nossa felicidade, que partilham da nossa felicidade no sentido profundo desta expressão. E são espíritos também que partilham os seus saberes, partilham as suas emoções. Nós nos damos conta disso quando temos, ainda que muito raramente, mas todos aqui temos, a possibilidade de sintonizar com o espírito de uma evolução superior à nossa. Não precisa ser um espírito super evoluído. Mas quando nós fazemos uma prece e que, de fato, nós conseguimos entrar na emoção de um espírito superior, nós sentimos uma felicidade incontrolável, irresistível. Nós, de fato, vemos um mundo de outras cores. É quando nós nos apaixonamos sem estar apaixonados. Então, nós vemos tudo colorido, nós temos uma outra emoção, porque nós conseguimos captar essa emoção dos espíritos felizes, que, de fato, partilham conosco as suas sensações, que são sempre boas, e partilham conosco os seus conhecimentos e os seus saberes. Então, esse espaço do mundo espiritual que nós encontramos na codificação, ou, aliás, melhor dizendo, que nós encontramos no Novo Testamento, chamado de o Reino dos Céus, são os múltiplos espaços habitados por espíritos que já superaram todas essas questões menores que ainda afligem a humanidade. E quando Jesus respondia sobre o reino dos céus, nós verificamos essas características: a justiça, a partilha, a identificação do mérito, das responsabilidades, que são características com as quais, enquanto espíritos, enquanto grupo, enquanto humanidade, nós estamos colocando essas características em funcionamento. E como para nós, ainda, digamos que muito recentemente, após a codificação, esses mundos felizes, ou a erraticidade, de uma maneira geral, fosse muito abstrato para as nossas mentes ainda muito pequenas, vejamos que a literatura espírita nos trouxe uma boa representação de mundos felizes, que são as colônias espirituais. Nesse sentido, amigos, digam o que disserem de André Luiz, mas nós não poderemos tirar de André Luiz o mérito de ele ter descrito em detalhes para nós, e quanto mais nós lemos, mais detalhes nós achamos, as colônias do mundo espiritual. Quem de nós não almeja ir para nosso lar? E, de preferência, por o Ministério da Regeneração, porque é lá onde estão os espíritos. É lá onde mora a veneranda, a que viu Jesus. O espírito que, quando André Luiz descreveu nosso lar, era o único de todo o nosso lar, nem Clarencio, que tinha se encontrado com Jesus. Tinha lá tantas mil horas de trabalho pela América Latina. Então, é perto desses espíritos que a gente quer ficar.
nada de prantos e ranger de dentes. André Luiz, quando compreendeu a situação dele, se propôs a trabalhar em nosso lar, rapidinho, né? Vassouras e baldes. Quem disse que ele queria voltar para o umbral? Ele quis ficar lá, claro, todos nós, é uma questão de lógica. Somente um espírito em profundo torpor e sofrimento íntimo escolhe para si o sofrimento. Quando nós superamos essa condição de autopunição, nós escolhemos o céu. Nós preferimos os espaços de aprendizagem, os espaços de construção de felicidade. Então, quando nós lemos a obra de André Luiz, nós vamos tendo uma representação mais clara do que são os mundos felizes, conforme está descrito no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa sentença de Jesus, ultimamente, tem feito, para mim particularmente, um sentido extraordinário. É profundamente consoladora. Vejamos que a questão proposta a Jesus era o que fazer para garantir o reino dos céus, ou como, de antemão, ter esse ingresso, essa franquia ao reino dos céus. Porque essa é uma questão que nos inquieta, de fato. E, além de dar, né, as características desses mundos felizes, Jesus garantiu: há muitas moradas na casa de meu Pai. Que Allan Kardec vai, juntamente, na maior parte das mensagens com Santo Agostinho, descrever os mundos regenerados, os mundos superiores, né, e os mundos felizes. Porque depois da Terra, nós temos como horizonte os mundos regenerados. E viver no mundo regenerado é o céu para nós. O mundo regenerado, o bem, já prevalece sobre o mal. Então, nós já vamos aí, de antemão, nos libertando de alguns problemas. Por exemplo, concorrência predatória. Código Civil para encarcerar ou ter os dispositivos para encarcerarem as pessoas, porque o bem prevalece sobre o mal. E o mal, em menor conta, não tem o vulto que tem para nós no mundo de provas e expiação. E por isso, entre nós, os espíritas, ir para um mundo de regeneração é algo que, usando as palavras de Flávia, hoje à tarde, da livraria, entra na nossa lista de desejos. Então, por exemplo, lista de desejos para 2005, garantir o ingresso no mundo de regeneração. Ah, se pudesse, né? Colocar na lista lá, reservado, ir para o mundo de regeneração. Eu penso que no mundo de regeneração, por exemplo, uma dificuldade, que para mim é uma dificuldade, é locomoção. Você ter que ir de um lugar para outro e demorar a chegar. Para um ansioso é terrível, né? Esperar. Por que tem muita gente que não viaja de avião? Porque é extremamente ansioso, tem que esperar chegar num outro lugar. No mundo de regeneração, nós temos muito menos problemas do que temos na Terra. E já é, para nós, uma representação do céu, de um lugar onde a justiça, o bem prevalece, onde os puros de coração, por exemplo, segundo as bem-aventuranças, verão a Deus, ou seja, cada vez mais esses que estão nessa condição de pureza de coração, ou seja, de uma leitura emocional da vida não contaminada pelas suas vicissitudes ou imperfeições, cada vez mais têm condição de exercer esse seu estado espiritual já conquistado. São aqueles que conseguem ver muito além do que nós, porque estão numa outra sintonia. Não é que consigam ver fisicamente, é que, por estarem numa outra sintonia, são capazes de viver emoções que nós não conseguimos viver. No capítulo 3, ainda, do Evangelho, nós encontramos uma descrição bem sucinta do que são os mundos superiores. Eu estava ali, relendo e pensando, os espíritos, de fato, não podiam dar descrições muito detalhadas ou pormenorizadas dos mundos superiores, ou mundos felizes, porque só com o mundo de regeneração nós já criamos, né, todo esse desejo de ir para lá. Imagine se eles descrevessem os mundos felizes como são. Talvez nós não conseguíssemos construir uma representação para eles. Ou talvez também nós perdêssemos de vista o nosso objetivo primeiro, que é o de superarmos essa condição de provas e expiação, zerando as nossas pendências emocionais para ter condição de reencarnarmos no mundo de regeneração. Mas uma coisa me chamou a atenção, agora há pouco, relendo
o capítulo 3º do Evangelho sobre os mundos felizes, em que diz que as relações são sempre amistosas. Vejamos bem, Kardec descrevendo aqui com auxílio de Santo Agostinho. Nos mundos felizes, as relações sempre amistosas entre os povos, não é nem entre as pessoas. Então, guerras entre árabes e palestinos não é característica de mundo feliz. Guerra entre gangues de torcidas de futebol não é característica de mundo feliz. E por aí a gente começa a imaginar quantas lições de casa, como humanidade, nós temos que fazer para poder assegurar coletivamente o ingresso num mundo regenerado e, posteriormente, num mundo feliz. Na sequência, diz assim, essas relações entre os povos jamais são perturbadas pela ambição de subjugar o vizinho, nem pela guerra, que é a sua consequência. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. E por aí segue. É a descrição inicial dos mundos felizes. Então, à luz do Espiritismo, nós vamos construir essa nova concepção de céu e, consequentemente, de inferno. Lembrando que o conceito que preside a tudo isso é o de Deus soberanamente justo e bom, misericordioso por excelência. Então, não há lógica numa concepção de um espaço espiritual de beatitudes organizado por essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, que leve para esses espaços espirituais mais organizados aqueles que não fizeram as lições de casa, no campo emocional, no campo moral e no campo intelectual. Então, o céu é conquistado, tal como na narrativa de Jesus com o moço rico. É preciso começar a conquistar o direito de ter moradas ou ter os ingressos para as moradas felizes no mundo espiritual. Então, a primeira recomendação, aquela guardar os mandamentos, ou seja, respeitar a lei de Deus. Se o céu é construído pelo nosso trabalho, pela nossa proatividade, pelo fato de que nós vamos compartilhando da felicidade dos outros, e é toda essa possibilidade de conquista, e segundo a definição de André Luiz, em toda a sua obra, as colônias espirituais, que já apresentam para nós uma ideia desses mundos felizes, são absolutamente organizadas. Ninguém vai sem que tenha permissão. Nos lembremos que em nosso lar, que nem é das colônias mais evoluídas, para nós é um verdadeiro céu, mas nosso lar é uma das primeiras. Se nós bem lembrarmos, há aquela senhora, ou aquele espírito que havia desencarnado há mais tempo do que André Luiz, e que desejava ir visitar o filho que estava desencarnado num outro lugar, mas ela não trabalhava. Então, ela não tinha o que André Luiz descreve de bônus hora, ou seja, ela não tinha crédito, ela não tinha mérito para ir de um lugar para outro. O próprio André Luiz vai, a sua primeira excursão no Parque das Águas, né, onde há uma música que ele não consegue descrever inicialmente, porque o seu amigo Lísias, seu recém-amigo, segundo a descrição do livro, é que tinha mérito para levar algum acompanhante no passeio, e levou André Luiz. Então, o céu é muito organizado, né? Os mundos felizes, as colônias espirituais, são absolutamente organizadas. Nós não vamos chegando e assumindo determinados espaços. E, por oposição, numa próxima palestra, nós vamos ver a descrição do espaço a que se denomina popularmente de inferno, ou as várias regiões espirituais onde há dor e sofrimento, que também estão organizadas segundo a lógica, né, pela qual nós nos movemos. Nós vamos para esses espaços de infelicidade quando nós nos deixamos consumir pela culpa, quando nós
atrapalhamos o nosso plano espiritual reencarnatório. Essa é uma lição que nós retiramos da obra de André Luiz. Mas quando nós verificamos essa descrição do céu e vamos entendendo esse estado espiritual, nós verificamos que há também uma inversão de valores materialistas. Há pessoas que estão enfrentando, espíritos reencarnados que estão enfrentando dificuldades homéricas, que, olhadas a curto e médio prazo, parecem sofrimentos muito atrozes. E esses sofrimentos se revelam o grande passo para uma felicidade segura e duradoura na sequência. Nos depoimentos que constam no livro Céu e Inferno, em sua segunda parte, os depoimentos dos espíritos felizes, acho que são 18 ou 20 depoimentos. Relendo ontem essa segunda parte do Céu e Inferno, chama a atenção a característica de gratidão dos espíritos felizes. A segunda parte começa exatamente com o depoimento desses espíritos. E em dois deles eu me deparei um pouco, me demorei refletindo sobre exatamente essa ressignificação de muitos sofrimentos na Terra. Há o depoimento de um espírito chamado Jobar, que havia tomado parte na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que, pouco depois de seu desencarne, ele comparece a uma reunião mediúnica da Sociedade Parisiense. Detalhe, era um espírito tão lúcido e que já havia conquistado essa condição da felicidade, independentemente das dificuldades materiais pelas quais passou, que ele pôde pessoalmente deliberar sobre a sua participação na reunião mediúnica. Então, por aí a gente já vai avaliando o nível de Jobar. Mas o que me chamou a atenção no depoimento dele, eu comentava antes da reunião com Oscar, era o sentimento de gratidão, primeiro para com o corpo físico, que tinha permitido a sua expressão na Terra, e segundo, para as dificuldades que ele passou, e mais especificamente, um conjunto de doenças que o levaram aquele corpo a óbito. Então, esse espírito se refere a essa etapa da sua vida com uma gratidão muito grande. E aí, comentando isso com Oscar, ele destacava o fato de que esse depoimento de Jobar, assim como outros que nós identificamos aqui, nos trazem fortíssimos e consistentes argumentos contra a eutanásia. Porque o sofrimento é olhado de um ponto de vista material como um grande inferno, às vezes, para o espírito. É atroz, de fato, é desgastante. Quem tem, por exemplo, ou está acompanhando um paciente em estado terminal sabe o que é isso. Às vezes, o que nós denominamos como grave ou como gravíssimo evolui para um estágio que depois nós não conseguimos mais nomear. E aquilo nos parece, de fato, aterrador. Todavia, para os espíritos lúcidos, tem sido oportunidade de libertação. Podemos citar o caso de Jesus Gonçalves, que sofreu de forma atroz na sua última existência, o corpo físico, e Chico Xavier, em toda a sua condição espiritual, quando o viu desencarnado, relatou de uma luminosidade que o próprio Chico disse, na sequência, que desconhecera em outros espíritos. Antes, e Chico estava acostumado com o nível Emmanuel, não somos nós, não, era o nível Emmanuel de Chico, que naquela situação ele descreveu como tendo sido um dos espíritos mais luminosos. Ou seja, uma outra característica dos espíritos de fato felizes e que habitam os mundos dos felizes é a acolhida do sofrimento. E essa é uma releitura do mundo em que nós nos encontramos. Porque, sob todas as formas, uma grande meta da atual sociedade é vencer o sofrimento a todo custo. Há a meta, por exemplo, digna da ciência, evidentemente, a conseguir remédios, vacinas, procedimentos, tratamentos que possam minorar as dores físicas, diminuindo sofrimentos físicos. Evidentemente, uma grande meta. A meta de popularizar, por exemplo, o atendimento psicológico para chegar ao maior número possível de pessoas que precisam de acompanhamento psicológico. Mas há
muita pílula dourada em que o sofrimento, por vezes, é colocado embaixo do tapete. Ou há também, às vezes, muito exagero. Por exemplo, uma espécie de propagação da depressão. Qualquer tristeza é depressão. Não, nem toda tristeza é depressão. E, vez por outra, sentir-se triste não é mal, não. É até bom para a gente poder se lembrar dos dias de felicidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado com certos discursos que, às vezes, nos tentam levar para uma tentativa ou de desenhar essa vida como sendo extremamente sofrida, né, ou então de colocar o sofrimento embaixo do tapete. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, perguntei para ela, como vai? E ela respondeu, vou indo, a vida é um vale de lágrimas. Eu disse, mas tem oásis de felicidade. Né? Então, é uma forma de combater esse discurso que, muitas vezes, é um discurso que nos distancia de uma conquista possível, absolutamente legítima e possível, que é a conquista da felicidade. E, sobre isso, Joana de Ângeles tem um texto primoroso que está no livro Filhos de Deus, intitulado Teu Recomeço. Porque nós podemos ter nos distanciado da conquista da felicidade. E, talvez, esse distanciamento nos caracterize muito, em muitas circunstâncias, mas não nos está interditado reconquistá-la. Por isso, a mensagem Teu Recomeço, que é uma mensagem de estímulo para que nós possamos verificar, exatamente na mensagem de Jesus, todas essas pistas, todos esses indícios da conquista da felicidade, que começam, por exemplo, lá com o comportamento do moço rico, mas que avançam para a transformação moral que ele não pôde fazer, que aparecem, por exemplo, no esforço redobrado, no limite das forças, na parábola dos talentos, porque ali foi o esforço redobrado no limite das forças. O primeiro tinha 5 tarefas, 5 desafios, 5 talentos, o segundo tinha 3, respeitando, evidentemente, os limites de cada um. Então, a felicidade, ou habitar no mundo dos felizes, não é uma determinação divina que gosta mais de um e menos de outro. É muito infantil pensar isso, que Jesus gosta muito mais do Dr. Bezerra de Menezes do que de mim, embora eu acho que Jesus tenha muito mais motivos para gostar do Dr. Bezerra de Menezes do que de mim, porque o que ele fez pela humanidade tem sido incalculável. Todavia, é da nossa condição espiritual sermos felizes. E a tônica do capítulo 3 de O Céu e o Inferno é exatamente o de conquista da felicidade, conquista íntima, paulatina. Por isso, a proatividade, não só em relação ao mundo, não é em relação a esse ativismo comum, mas a proatividade em relação à transformação moral é, sem dúvida nenhuma, uma condição essencial para a felicidade. Ela não nos virá ou não nos alcançará de fora para dentro, será de dentro para fora. E, às vezes, essa conquista ela se fará sob o mais pesado anonimato da sociedade. Há espíritos reencarnados para os quais nós olhamos e imaginamos, com a nossa limitação, que esses ou aqueles não sabem o que é felicidade. Não obstante, eles estejam em plena conquista. Só para nós termos uma ideia, né, de como essa conquista da felicidade é variável e como, mas seguindo esse caminho da proatividade na transformação moral e de como os espíritos, de fato felizes, são desprendidos, nos chamou muita atenção a narrativa que Joselma Coelho, que conviveu muito com Chico Xavier, fez recentemente, quando esteve aqui em Campina Grande. Ela disse que a reencarnação de um espírito como Chico Xavier, que é um modelo de felicidade para nós, não obstante as inúmeras circunstâncias de dificuldade que ele passou, é uma reencarnação planejada, não só para ele, em relação à família, mas em relação à cidade. Que, certa vez, Chico, andando, já quando morava em Uberaba, não mais em Pedro Leopoldo, passou o carro do lixo, e os garis estavam ali recolhendo o lixo.
naquelas circunstâncias. Chico cumprimentava um, cumprimentava outro, e cumprimentou um gari em especial. E houve, né, aquela demonstração, de fato, de uma grande empatia entre eles. E diz Joselma que Chico, que gostava muito de confidências, porque se é uma coisa que Chico gostava, ele era, de fato, muito mineiro, eram as confidências, né? Confidenciou para um amigo que estava próximo, disse, sabe, aquele gari é um espírito muito superior que aceitou reencarnar aqui em Uberaba para cuidar da minha reencarnação. Reencarnou como gari, para cuidar da reencarnação de Chico, ou seja, recolheu o lixo, para que Uberaba não fosse um grande lixão e, por exemplo, a saúde de Chico pudesse ser preservada, assim como a da cidade. Que se houvesse uma infestação de moscas, uma existência comprometida. Então, esse é um detalhe. Quando eu fico lendo essas histórias dos espíritos superiores, eu fico nesse estado que eu estou agora, entusiasmada, absolutamente entusiasmada, para ser um espírito feliz, porque se desdobra de tantas formas como essa do gari, que nós ficamos imaginando que essa felicidade, de fato, do mundo dos felizes, ainda nós não conseguimos descrever com as palavras da Terra. Toda e qualquer descrição que nós tenhamos, ela é ainda muito pálida e talvez muito tosca, feita por aquilo que nós entrevemos como um mundo feliz e como a felicidade dos espíritos que o habitam. E pensando nisso, meus amigos, quem de nós não se mobiliza para angariar recursos emocionais e poder habitar um mundo feliz? Se a gente quer ir para nosso lar, imagine para um mundo feliz, né? Então, temos que preparar as malas da emoção, superando a condição do moço rico, por exemplo, a do apego, para conquistar esse ingresso de entrar num mundo feliz. Se a gente chegar em nosso lar, né, parar diante daquele primeiro estágio de André Luiz, ali do umbral, já estará de muito bom tamanho para a saída dessa reencarnação. Deixamos, então, a sugestão de lermos o livro O Céu e o Inferno. Muita paz a todos.